Vamos ver que o Evangelho, coincidentemente, tem a ver também com o que vai ser dito aqui hoje. Peço paciência e, se caso surja alguma dúvida dentro do que eu vou falar, porque eu vou trazer um pouco de ciência pra gente, vocês possam perguntar, não fique com dúvida, por favor. Você vai gostar hoje da palestra. Então, essa paz, né? Tem uma música chamada Só os Loucos Sabem, do Charlie Brown Jr., que é uma banda. O vocalista era o Chorão, morreu infelizmente de overdose, mas era um verdadeiro poeta urbano. E nessa música ele traz uma frase que foi o que me despertou para a coisa da paz. Ele fala assim: um homem, quando está em paz, não quer guerra com ninguém. Marcelo já está sorrindo, conhece a música. Então, quando a gente ouve isso, a gente se vê forçado a refletir. Um homem, quando está em paz. Ele não fala que um homem, quando está em um lugar de paz. Ele fala o homem estando em paz. Então, independentemente de onde esse ser esteja, dentro dele tem paz. Ele está em equilíbrio, ele está pacificado. Não interessa o lugar, ele não pôs condições. Esse homem está em paz. A partir do momento que ele está em paz, ele não faz guerra, ele não entra em conflitos, ele não se indispõe com ninguém. É aquela máxima que a gente usa muito hoje, né? Pelo menos eu uso muito. Eu prefiro ter paz do que ter razão. A gente abre mão de muitas coisas que não tem problema, que não importam, para ter paz. E aí, a gente acaba conversando, quando a gente vai conversando com as pessoas, ou quando a gente interioriza uma reflexão sobre essa da paz, a gente começa a perceber que todo mundo busca a paz, como a Fátima falou. Todo mundo quer essa paz que o Chorão falou para nós. A gente acaba indo até viajar para lugares paradisíacos, a gente vai para retiros espirituais, a gente começa a meditar, a gente entra em orações meio diferentes para ver se encontra paz. A gente começa até a escutar músicas que têm frequências vibratórias que vão estimular a paz. Hoje em dia tem inúmeras formas que se propagam, prometendo que a gente consegue encontrar a paz através daquilo. Mas, curiosamente, apesar da gente buscar tanto a paz e fazer tantas coisas em favor da paz, nós vivemos em guerra. Não só as guerras de países, de cidades que vivem pipocando por aí, mas as nossas guerras diárias, os nossos conflitos no nosso dia a dia. A gente ainda abre guarida para o orgulho e para o egoísmo. A gente ainda abriga essas duas paixões que tanto mal nos fazem. A gente ainda briga porque quer ter razão. A gente ainda discute porque quer valer a nossa palavra. A gente ainda agride porque quer ter o controle sobre tudo. E isso são guerras. E se nós estamos fazendo isso, é porque nós não estamos em paz. Nós não encontramos esse equilíbrio que o Chorão colocou para nós. Lá no livro do Evangelho segundo Mateus, escrito por Emmanuel, ele fala assim pra gente: as melhores oportunidades de cada dia no mundo pertencem àqueles que melhores se fazem para quantos lhes rodeiam os passos. E ninguém se faz melhor arremessando pedras de irritação ou espinhos de amargura na senda dos companheiros. Ou seja, se nós queremos oportunidades melhores no nosso caminho, nós temos que ser melhores. Ser melhor não é ficar irritado, tacar pedra na geni, não é
desenvolver amargura ou causar amargura no outro. Muito pelo contrário. Ser melhor significa termos compaixão, termos amorosidade, sermos mais pacíficos, pacificadores, mansos, calmos, serenos, gentis e tudo aquilo bons. Então, se a gente até usar do egoísmo para falar assim, eu vou melhorar o meu caminho, eu quero oportunidades melhores para mim, se a gente conseguisse usar o egoísmo para isso, a gente se transformaria em pessoas melhores. A gente se esforçaria para ser pessoas melhores, porque surgiriam oportunidades melhores para nós. Mas nem isso a gente faz. E tem um pesquisador que escreveu a seguinte frase: a base de um cérebro saudável é a bondade. Oi? Primeira vez que eu li isso, eu pensei assim, nossa, nem eu, né? Que gosto dessas coisas, eu falei, peraí. Esse cara é o Richard Davidson. Richard Davidson é um psicólogo neurocientista americano e ele foca todas as pesquisas dele na neurobiologia das emoções e no bem-estar humano. E ele ficou muito famoso porque ele conseguiu demonstrar em laboratório os efeitos físicos da meditação. Você já leu sobre ele? Ele escreve tudo isso, ele descreve todos os efeitos num livro chamado A Ciência da Meditação, Como Transformar Seu Cérebro, Mente e Corpo, que foi lançado em 2017. Então eu vou fazer um resumo super mega resumido para ver se a gente consegue inserir isso. Então, ele conseguiu mostrar, ele analisou meditadores de 300 mil horas, que são monges, meditadores desde a infância, e analisou meditadores iniciais. E ele observou que existem efeitos similares nesses corpos. Claro que existem outros efeitos de foco de atenção e outras coisas, mas o que ele provou, como ele trabalha com a neurobiologia, ele provou as modificações orgânicas na expressão genética das células do nosso corpo. Ele conseguiu demonstrar que a meditação frequente, sistematizada, e não precisa ser de horas, baseado a partir de 5 minutos por dia, a gente já começa a mudar a expressão genética das nossas células. Ele conseguiu provar que essas meditações vão mudando a forma como as nossas células expressam o DNA. E ele viu que, na verdade, o nosso DNA, então todo mundo lembra o que é um DNA? Aquelas duas fitinhas torcidinhas assim, né? Parece uma hélice, que carrega todo o nosso material genético, isso organicamente. Ali tem a cor dos nossos olhos, a cor do cabelo, se o cabelo é crespo, se vai ter uma doença, se não vai, né? Tem tudo ali montadinho. Quem vai transformar essa informação em expressão que vai aparecer no corpo chama RNA mensageiro. Então eles trabalham em conjunto. Esse RNA pega a informação do DNA e transforma num acontecimento físico, num acontecimento corporal. E ele descobriu que a meditação, dessa forma, age nesse RNA mensageiro. Ele pega a informação do DNA e ele pode mudar essa informação. Então, supondo que o DNA tenha lá ativo, ligadinho, o gene de um câncer. Os meditadores conseguem desligar esse gene e, na hora de expressar no corpo físico a informação do DNA, o RNA corrige o erro do DNA, que expressaria o câncer. Ficou confuso? Não. Deu para entender? Deu para entender, mas é difícil Hã? Deu para entender, mas é difícil acreditar. Pois ele comprovou em laboratório
Isso está tudo documentado nesse livro dele. Ele demonstra isso, mas precisa haver a constância. O que a gente faz? Eu vou meditar então. Todo mundo vai sair daqui hoje falando, eu vou meditar. Aí a gente senta o primeiro dia, ai meu Deus do céu, aquele boleto, não sei o que, não, peraí, eu vou meditar. Ai, nossa, eu não liguei pra minha mãe, não sei o que, não, eu vou meditar. Aí amanhã a gente tenta mais uma vez e depois a gente fala, não dou conta desse negócio. E larga a mão. Isso é inerente do ser humano, a gente acaba fazendo isso. A insistência do ato, e quanto mais tempo se medita, claro que melhores os resultados, mais eficientes esses resultados. Bom, deixa eu ver onde eu parei aqui. E esse cara, esse Richard, um belo dia, viajando nas conferências que ele fazia, conheceu nada mais nada menos que Dalai Lama. Para quem não conhece, é o chefão lá dos monges tibetanos, dos meditadores, né? E eles conversando, um trocando ideia com o outro, troca telefone, vamos marcar um café. O Dalai Lama propõe para ele o seguinte: por que a medicina só estuda desgraça? A medicina só estuda expressão de ódio, de inveja, de ciúme. Isso aí, se vocês procurarem trabalho científico, vai achar de monte. E o Dalai Lama falou para ele: eu já cansei de procurar trabalhos da medicina a respeito de coisas boas, gentileza, ternura, eu não acho, bondade, não existe. Será que você pode arrumar para mim alguns trabalhos para eu poder dar uma estudada? Ah, claro, consigo sim. O cara era um baita de uma baita de uma personalidade americana. Tem acesso a diversas faculdades, bibliotecas, onde ele quiser, ele consegue os favores dele. E ao mesmo tempo ele pede então um favor para o Dalai Lama para arrumar aí uns meditadores para ele estudar mais profundamente. Trocaram esses favores e ele volta para os Estados Unidos e vai buscar esses trabalhos. Não encontra nenhum. Ele fala, mas não é possível. Vai em Washington, vai não sei aonde e não acha os benditos do trabalho. Eu falei, mas o que eu vou fazer agora, né? E ele falava assim, mas gente, por que não tem trabalho sobre isso? Sobre bondade. Qual o problema de ter um trabalho sobre bondade? Não existe. Mas por que não tem? Porque ninguém é bom. As pessoas são ruins. As pessoas fingem bondade. Então, por isso que a gente estuda a parte ruim, porque é o que as pessoas são. E ele não se conformou, ele falou, não é possível. Eu vou estudar esse negócio. Então, ele interrompe os estudos dele sobre as meditações da vida e ele começa a estudar sobre isso. Ele, então, focaliza o estudo dele, essa pesquisa, em 3 elementos principais: ternura, gentileza e bondade. Então, como que ele fez? Ele primeiro definiu o que seriam essas coisas. Ternura é o impulso natural que nós temos de aliviar o sofrimento ou de ajudar alguém que nós conhecemos e amamos. Ternura. Gentileza é o mesmo impulso de ajudar ou aliviar o sofrimento de pessoas desconhecidas, que nós nunca vimos na vida. E a bondade seria essa mesma capacidade, esse mesmo impulso em relação a pessoas que nós não gostamos, para ser singelo. E aí, ele pensou assim, bom, para ser um negócio mais neutro, eu não posso estudar pessoas adultas, porque já sofreram influência do meio, já criaram suas crenças, então eu vou trabalhar com crianças. Ele selecionou um grande grupo de crianças entre 2 e 4 anos. Por que 2 e 4 anos? Primeiro, porque elas já sabem falar. E segundo, que as crianças dessa idade nos Estados Unidos ainda não frequentam as escolas. Então, elas ainda não tinham sido influenciadas pelo social. Abrindo parênteses, muito tempo antes de Davidson entrar nessa questão da meditação e tudo mais, tinha um outro grupo que estudou freiras carmelitas em oração e esses monges tibetanos em meditação. E eles descobriram, tudo com exame de imagem, aquelas ressonâncias e não sei o quê, eles descobriram que nesses atos da oração ou da meditação, existia uma área do cérebro que nos réis mortais como nós,
é inativa, ela é apagadinha, que é o lobo pré-frontal. E nessas pessoas, esse lobo é ativo, ele é iluminado. E foi daí que eles deram o nome do ponto de Deus. Já ouviram falar do ponto de Deus? Ficou famoso. Isso aí foi na época de 2010. Foi publicado esse ponto de Deus, esse trabalho que eles fizeram, e eles deram esse nome. Por quê? Porque essa região do pré-frontal é a área responsável por essas atividades superiores de ligação com o divino. Então deram esse nome. Lembrando que no livro No Mundo Maior, que nós estamos estudando de quinta-feira, André Luiz, em 1947, já falava disso. Em 2010, eles publicaram um artigo científico. Voltamos. Bom, pegou essas crianças de 2 a 4 anos, reuniu todo mundo, um grupo grande. E ele pediu que cada criança levasse para o experimento a pessoa que elas mais tinham afinidade, mais amor por aquelas pessoas, a pessoa preferida da criança. E aí, durante 2 a 3 meses, as casas dessas crianças foram monitoradas por câmeras para poder ir filmando as coisas que aconteciam no experimento. Então, a pessoa preferida foi orientada a provocar situações em que ela precisava de ajuda durante a semana, algumas vezes na semana. Coisa simples que uma criança poderia ajudar. Ah, eu tô triste. Ah, eu tô com uma dor de cabeça. Ah, machuquei meu pé. Nossa, caiu um papel. Você pode me ajudar? E as crianças se mostravam solícitas. Alguns tiravam a própria chupeta e entregavam para a pessoa, porque era aquilo que o consolava, que consolava a criança. Então ela fornecia o seu consolo para que aquele adulto ficasse bem, para que a sua pessoa preferida ficasse bem. Entregava o bicho preferido de estimação, chamava outro adulto da casa que pudesse ajudar naquela situação, enfim. A criança buscava, dentro dos seus limites, uma forma de diminuir o sofrimento da pessoa preferida. Ternura. Foi então sendo exercitada a ternura nessas crianças. E durante a semana, uma vez por semana, o cérebro dessas crianças era escaneado. E eles foram observando que ao final desses 3 meses, essa área do lobo pré-frontal se iluminou. Da mesma forma que se iluminou nas freiras carmelitas e nos monges tibetanos. Só por isso que eu falei daquele outro trabalho. Bom, uma vez iluminada essa área, Richard falou assim, bom, a ternura surgiu, então agora nós vamos para o segundo estágio, que são os desconhecidos, que é a parte da gentileza. Para chegar no laboratório do Richard Davidson, a criança precisava passar por um labirinto, uma coisa meio que montada, e desde o começo do experimento, pessoas desconhecidas, contratadas por ele, estavam em alguns lugares desse labirinto, sofrendo dificuldades, coisas simples, derrubou um lápis, bateu a cabeça, tropeçou, coisas bem bobinhas. E essas crianças, no começo, antes dessa área começar a ter atividade, elas passavam direto por essas pessoas, é como se elas nem vissem que tinham outras pessoas ali naqueles lugares. Passava direto, ia para o laboratório, fazia o exame, conversava, passava por umas entrevistas e ia embora, nem tchum. Quando essa área iluminou, elas começaram a perceber que esses estranhos estavam em dificuldades. E elas começaram a ajudar esses estranhos. Começou-se então o exercício da gentileza. E as crianças passaram por 6 meses treinando essa gentileza, sempre sendo escaneado o cérebro das crianças. Até que em um determinado ponto, quando atingiu mais ou menos os 6 meses dessa fase, essa área do pré-frontal ficou absurdamente ativa, bem iluminada, permanentemente ativa. E aconteceu algo interessante. Essa atividade cerebral se espalhou e começou a ativar áreas
que eram inativas e que ele nem tinha intenção de estudar. E aí ele falou, bom, acho que é o momento da gente passar então para a parte da bondade, da pessoa que a gente não gosta. Cada criança, no começo do experimento, ganhou de presente um inimigo. Esse inimigo era uma pessoa do próprio trabalho que vem desde o comecinho irritando a criança, fazendo coisas que a criança não gostava, implicando, falando coisas desagradáveis, sendo o chato, passando a ser realmente alguém que aquela criança não gostasse. E aí, chegou um ponto que os inimigos começaram a ter as suas dificuldades nesse labirinto. As crianças que ficaram com essa área do pré-frontal ativa permanentemente ajudavam os seus inimigos. E em entrevistas depois com os examinadores, eles perguntavam assim, mas você gosta de fulano? Não, ele é ruim, ele é mau, ele não faz coisas boas, eu não gosto dele. Mas você ajudou ele? Ajudei. E por que você ajudou? Porque ele precisava. Mas você gosta dele? Não. Mas por que você ajudou? Porque sim. Porque ele precisava. Simples assim. A gente ia falar assim, porque depois pode ser que um dia eu precise também, e aí ele me ajuda, e aí é uma troca, e aí não sei o quê. Não. Simples assim. Ele precisava. Mesmo eu não gostando dele, eu podia ajudar. E eu ajudei. Nasce a bondade. E aí, quando nasce a bondade, deixa eu só achar aqui, né? A gente tem a comprovação científica da frase de Jesus, os mansos herdarão a terra. Simples assim. Eles descobriram que não só nasce a bondade. Quando acontece essa baita iluminação do pré-frontal, mudanças físicas aconteceram nessas crianças. Deixa eu ler para não esquecer nenhum. Então, ele comprovou que as crianças bondosas são mais fortes, porque o sistema imunológico delas é mais potente. Elas têm uma baixa atividade inflamatória difusa. A resposta inflamatória funciona de forma focal. Deu uma dor de garganta, deu a inflamadinha, resolve muito mais rápido do que uma criança não bondosa. Mas não tem a inflamação difusa do corpo, que para nós gera doenças. Elas são mais resistentes às doenças. As fibras musculares são mais potentes. E as expressões genéticas têm menos erros, gerando menos células mutantes e cancerosas. São crianças mais fortes. São crianças que herdarão a terra. Só que tem um pequeno problema. Para criar essas crianças bondosas, quem cria essas crianças? Os pais. Os pais. E os pais, em 99,9%, não têm o córtex pré-frontal ativo. Ou seja, como que a gente cria as nossas crianças? Vai ser bobo do outro? O seu tem que ser melhor, você tem que chegar primeiro, você tem que ganhar, não interessa como. Bate nele se ele der em você. E tantas outras recomendações que nós fazemos, eu já fiz muitas vezes também, infelizmente. Eu ainda não tinha lido o trabalho do Richard Davidson. E a gente acaba, então, estragando o cérebro das nossas crianças. Estamos perdidos, então, somos casos perdidos, não tem o que fazer com a gente, porque nós não somos mais crianças, não tem como influenciar? Tem. Ele descobriu que os adultos que se propõem a desenvolver a misericórdia e a compaixão têm os mesmos efeitos cerebrais que as crianças bondosas. Portanto, é só a gente exercitar compaixão e misericórdia. Fácil! Bem simples! Como Jesus também já tinha dito para nós, né? Então, para a gente poder ser bom, desenvolver a bondade
que vai nos proteger, que vai nos tornar mais fortes fisicamente, não só espiritual e emocionalmente, fisicamente, a gente precisa aprender a bondade, exercitar a bondade. E pensando em bondade, vem Chico, né, na nossa mente. Eu não conheci história de ninguém que eu próximo de encarnação melhor do que ele. E ele contam, né, que Chico um dia, numa bela época lá, estava irritado, sabe-se lá com o quê, muito bravo, chateado, e aquilo estava até atrapalhando os trabalhos dele. E a mãe aparece e fala para ele assim: meu filho, para você aquietar o coração, para você acomodar essas suas inquietações, você tem que utilizar a água da paz. Nossa, ele ficou feliz. Procure em todas as farmácias de Pedro Leopoldo. Nada, não tem. Bom, deve ser coisa importada, vamos procurar em Belo Horizonte, né? Cidade maior, nada. E ele fica chateado, daí umas 2 semanas a mãe volta, aparece, e ele conta, ele fala: mãe, não achei a água da paz, e tô ainda chateado, tô irritado, não tô feliz assim. E ela fala assim: Chico, não é em farmácia que você vai comprar. A água da paz você pode ter aqui dentro da sua casa. Você vai pegar um copo de água, vai tomar um gole e vai segurar o resto na boca, banhando a sua língua. Enquanto a inquietação não passar, a irritação não passar, a vontade de dar aquela resposta boa não passar, você não engole a água, fica com ela na boca. Eu acho que ia estar até agora com a água na boca, né? Não ia estar conseguindo fazer a palestra aqui. E ele então adota essa água da paz e aprende mais um pouquinho. Então, se ele, Chico Xavier, tinha o que aprender, nós também temos, né? Tem um livro chamado A Carta Magna da Paz, que foi escrito pelo Espírito Camilo, através do médium Raul Teixeira. E lá tem uma frasezinha que diz assim: ninguém pode oferecer paz ao mundo se não a desenvolve no próprio âmago, no próprio mundo íntimo. Então não adianta a gente fazer como a gente vem fazendo, que é procurar paz do lado de fora. Esperar que o ambiente seja pacífico para a gente se pacificar. Não é assim que funciona. A gente precisa agir dentro de nós, mudar o nosso interior. Nós temos que nos tornar pacíficos, mansos, bondosos, para que a gente espalhe a paz por onde a gente passar. No Livro dos Espíritos, nas questões 919 e 919A, recomendo a leitura hoje, porque não vai dar tempo de eu falar, nós temos instruções claras de Santo Agostinho de como fazer. Todas as noites antes de dormir, um exame de consciência. Eu fui bom com todo mundo? Comigo? Com Deus? Eu falei algo que desrespeitou? Eu fiz algo que magoou? Se fiz, lição, eu vou mudar. Se não fiz, se eu fui bom, legal, sigamos no mesmo caminho. Assim que a gente tem que aprender. E eu adoro uma música que é A Paz pela Paz. Famosa, toca todo fim de ano, nos encontros lá de Amparo, Caminhada pela Paz lá, sempre toca. Que é: a paz do mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Se eu faço bem ao meu irmão, tenho a grandeza dentro do meu coração. Chegou a hora da gente construir a paz. Ninguém suporta mais o desamor. E é o resumo de tudo isso que eu falei. Desde Emmanuel, falando que a gente precisa ser melhor para transformar o nosso caminho em algo melhor, até essa construção da paz no mundo, porque depende da gente. Acredito fortemente que a meditação nos ajudaria muito a chegar nesse estado pacificado, de paz, para que a gente consiga jogar isso aí para o mundo. Então, boa sorte para nós. Vamos exercitar a meditação e a paz. Dá licença um pouco. Tem um pesquisador também
nas 4 estações do ano, nas fases da lua, Uhum. né? Sim. Uma gravidez demora Sim. tantos ciclos lunares. Uhum. O problema é a gente começar hoje e largar amanhã. Exato. E às vezes a gente leva uma encarnação inteira para chegar nisso. Exato. Ou pelo menos um pouquinho disso. Uhum. Mas quando você disse persistência, eu lembrei do Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, que traz a questão do ritmo. Exato. Todo dia, na mesma hora. Sim, é Então, como... você se prepara. Sim, a gente tem diversos rituais durante o dia, né? Ah, levanta, escova os dentes, toma café, toma banho, não sei o quê, o trajeto do trabalho. A gente tem diversos rituais durante o dia. Seria só mais um para incluir. E que, como eu falei, as pesquisas mostram que não precisa de 50 horas meditando. Claro que seria excelente, desde que a gente fizesse direito. Mas 5 minutos já são suficientes para começar essa mudança física. E a gente fica se sentindo melhor. Traz um bem-estar para nós. Então, assim, a gente pode adotar como proposta de ano novo, né? Como não chegou, eu sei, gente. Mas tá tão rápido que daqui a pouco chegou. Então, por que não começar a proposta de ano novo antes do ano novo? Né? E aí, quando começa o ano novo, a gente já tá no ritmo, no ciclo correto. Né? Então, A meditação, na verdade, ela é disciplina. Você tem que ter disciplina. Sim. Né? Mas você pode começar a praticar quando você acorda, você abre os olhos na sua cama. E ela pode ser deitada. Não precisa ser de pé, não precisa ser desconfortável. Depois, quando você vai pegando mais prática, você começa a se sacrificar um pouco mais e você começa a sentar. Mas no começo, quando você abre os olhos, né? Você abre os olhos na tua cama, e você vai fazer um pouquinho de exercício aí para circulação nos pés, nas mãos, deitado mesmo. E aí você vai respirar, você vai dar umas 3 respiradas profundas. Isso que você fala da mudança do DNA, da tua saúde, você sente isso e você visualiza isso. Quando você respira coisas boas. E quando você solta tudo que tem de ruim. E quando você entra em transe, aí já um pouco mais avançado, quando você está soltando, você vê saindo assim uma coisa muito negra de dentro de você, preta, e você solta tudo isso. E isso são as doenças, são as mágoas, a raiva. Então você vai liberando. Por isso que você vai abrir o seu terceiro olho e o seu coronário vai se iluminando. Entendi. E por isso que começa a sentir esse sentimento. E com o tempo, você começa a sair, quando você vai sair da tua casa, vai abrir o portão, antes de você abrir o portão, você olhar quem está passando na rua. Você já não vai fazer isso, você vai olhar o céu. E você vai se sentir feliz. Você vai olhar o lado, você vai sentir amor. E você vai ver alguém sofrendo, você vai ter compaixão. E quando você ajudar uma pessoa que ela não merece, você merece ajudar porque você é bom. Não é pela pessoa, é por você. Porque se todo mundo soubesse como é gratificante de ser bom, todo mundo seria bom por egoísmo e por inteligência. Exatamente. E está tudo comprovado na ciência, gente. Não é mais. Então, assim, não é difícil, é fácil. Hoje tem a internet que te ajuda. Você coloca lá meditação guiada. Tem uma menina que ela tem um poder de voz muito bom, ela chama Camila Zen. É gratuito. Você pesquisa meditação guiada para dormir e para acordar. Você faz, ela tem meditações de 7 minutos. Olha aí. E você vai começar a se sentir melhor. E na hora de dormir é a mesma coisa. Você coloca lá, guiado, depois você já deitou. Não temos mais desculpas. É muito simples e fácil. Camila Zen. São 7 minutos, pelo amor de Deus, né?